E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero contar uma história que prova que a vida sempre pode nos surpreender, não importa a idade. Vocês já pararam para pensar no que acontece depois da aposentadoria? Para muitos é um tempo de descanso, mas para o seu Orlando foi o começo de uma aventura totalmente inesperada. Imaginem só, um homem que passou 30 anos da sua vida como vigilante de banco, sempre alerta, sempre observando um rosto familiar para quem frequentava a agência. Ele viu de tudo: assaltos, dramas familiares na boca do caixa, gente feliz sacando o primeiro salário e até pedidos de casamento. Ele era uma figura silenciosa, mas sua mente era um baú de histórias. E o que acontece quando um homem desse se aposenta? Ele abre o baú. Aposentado, com mais tempo livre do que sabia o que fazer, seu Orlando sentiu falta da rotina, da adrenalina, das pessoas. Um dia, conversando com a neta, ele começou a contar um caos da época do banco. A neta, esperta que só ela, pegou o celular e disse: "Vô, grava isso! Essa história é boa demais para ficar só entre a gente." E foi assim, com um simples áudio de WhatsApp, que nasceu uma nova carreira. No começo, ele mandava os áudios só para um pequeno grupo de amigos ex-colegas de profissão. Eram histórias curtas, contadas com aquele jeito único de quem viveu cada segundo. Ele falava do dia em que um ladrão atrapalhado tentou assaltar o banco com uma banana na mochila, ou da vez que ajudou uma senhora a encontrar o bilhete de loteria premiado que ela tinha perdido dentro da agência. O que ele não esperava era o que aconteceu em seguida. Os áudios começaram a ser compartilhados de um grupo para o outro, de um segurança para outro. Em questão de semanas, as histórias do seu Orlando tinham viralizado na comunidade de vigilantes e seguranças do Brasil inteiro. Ele se tornou uma lenda. O pessoal se identificava, ria e se emocionava com aquelas narrativas tão genuínas. A voz grave e tranquila do seu Orlando, narrando as aventuras e desventuras de um dia de plantão, virou companhia para muitos profissionais durante as longas noites de trabalho. Ele recebia mensagens de todo canto: "Seu Orlando, sua história me fez lembrar de um dia parecido aqui na empresa." Ou "Continue contando, mestre, suas palavras nos dão força." A neta, vendo o sucesso, teve outra ideia genial: "Vô, e se a gente fizesse um podcast?" Seu Orlando, que mal sabia o que era podcast, topou na hora, com um microfone simples e a ajuda da neta na edição. Eles, LAN, Aram, plantão de histórias. O sucesso foi imediato e extrapolou a bolha dos seguranças. O podcast começou a aparecer em listas de mais ouvidos. Pessoas que nunca tinham pensado na vida de um vigilante estavam agora fascinadas por aquele universo. As histórias dele eram sobre pessoas, sobre humanidade, sobre os pequenos momentos que acontecem enquanto a vida segue seu curso. Ele falava com um carinho imenso da sua agência, dos clientes que viraram amigos, dos perrengues que viraram boas risadas. Uma das histórias mais famosas é a do fantasma do cofre. Ele conta que, por várias noites, ouvia ruídos estranhos vindos do cofre e já estava convencido de que o banco era mal assombrado.
A equipe toda ficou com medo. Depois de uma investigação digna de filme, descobriram que era apenas um gatinho que tinha entrado pelo duto de ventilação e fazia do cofre seu esconderijo noturno. A história, contada com todos os detalhes e o suspense cômico do Seu Orlando, virou um clássico do podcast. Ele também contava histórias emocionantes, como a do dia em que convenceu um jovem a não cometer um assalto. Ele conversou com o rapaz por quase 1 hora, ofereceu um café e o ouviu. No fim, o jovem desistiu, chorou e foi embora. Anos depois, esse mesmo rapaz voltou ao banco, bem vestido, para agradecer. Ele havia mudado de vida e queria que seu Orlando soubesse que aquela conversa tinha sido o ponto de virada. São histórias como essa que mostram que o trabalho dele ia muito além de vigiar. Ele era um guardião de pessoas. O sucesso era tanto que uma editora entrou em contato. Eles queriam transformar aquelas histórias em um livro. Seu Orlando quase não acreditou. Ele, um simples vigilante, virando escritor, com a ajuda de um jornalista para organizar as narrativas. O livro Causos de um Vigilante, 30 anos de olho vivo, foi lançado. O lançamento foi um evento, uma vila enorme se formou, composta por fãs do podcast, colegas de profissão de todas as idades, familiares e curiosos. Vê o Seu Orlando ali, com a caneta na mão, autografando o seu livro com um sorriso no rosto. Foi um momento de pura inspiração. Aquele homem que passou a vida na sombra, observando, agora era o centro das atenções, o protagonista da sua própria história. Hoje, Seu Orlando continua gravando seu podcast e já planeja o segundo livro. Ele participa de palestras, contando sua jornada e incentivando outras pessoas a encontrarem suas paixões. Não importa a fase da vida. Ele se tornou um exemplo de que nunca é tarde para se reinventar e que toda vida, por mais comum que pareça, guarda tesouros em forma de histórias. A trajetória do Seu Orlando nos ensina uma lição poderosa: o valor da experiência. Cada um de nós tem um repertório único de vivências que merece ser compartilhado. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho ou de uma neta com um celular na mão para descobrir o contador de histórias que existe dentro de nós. Ele passou de vigilante do dinheiro para um verdadeiro guarda de histórias, um guardião da memória. Essa história incrível nos mostra que a aposentadoria não é um ponto final, mas uma vírgula. É uma chance de olhar para trás com orgulho e para frente com curiosidade. E você, qual história você tem para contar? Pense nisso. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Se você gostou da história do Seu Orlando, tanto quanto eu, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários o que você achou e se conhece alguém com uma história de reinvenção tão inspiradora quanto essa. Um grande abraço e até a próxima!